Mateus 16, 13 e 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A gente vai fazer uma jornada espiritual a um dos lugares mais improváveis, lá onde Jesus escolheu revelar uma das verdades mais profundas sobre si mesmo e sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus poderia ter escolhido Jerusalém, a cidade santa, para fazer, claro, a pergunta mais importante que faria aos seus discípulos. Poderia ter escolhido o templo, o lugar mais sagrado de Israel. Poderia ter escolhido Cafarnaum, a base de seu ministério na Galileia. Mas não. Ele escolheu Cesareia de Filipe, o coração das trevas espirituais, o maior centro pagão de toda a região, um lugar que a maioria dos judeus piedosos evitava como se evita uma praga. Por quê? Bom, porque o lugar importa. E hoje a gente vai descobrir que a escolha desse cenário não foi acidental, mas profundamente intencional, revelando verdades poderosas sobre como o Espírito Santo opera em nossas vidas e em nosso mundo. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa entender algo importantíssimo sobre a pergunta que Jesus fez. Ele perguntou: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Esse título, Filho do Homem, é o título que Jesus mais usou para se referir a si mesmo. Ele o usou pelo menos 80 vezes nos evangelhos. E aparece também em Atos com Estevão e depois reaparece em Apocalipse. É fascinante. Ninguém mais o chamou por esse título. Foi uma escolha deliberada de Jesus. Mas por quê? O que ele queria comunicar ao se chamar de o Filho do Homem? Bom, esse título tem camadas profundas de significado e a gente precisa desvendar para compreender plenamente o que estava acontecendo em Cesareia. Primeiro, Filho do Homem enfatiza a verdadeira humanidade de Jesus. No Antigo Testamento, a expressão Filho do Homem era simplesmente uma forma de dizer ser humano. Deus chamava o profeta Ezequiel de Filho do Homem. Aliás, mais de 90 vezes, significando simplesmente você, ser humano. Quando Jesus se chama Filho do Homem, ele está enfatizando que é verdadeiramente humano. Ele tem um corpo de carne e osso, como o nosso, ele sente fome, sede, cansaço, ele é solidário conosco e nossa humanidade. Ele não é um fantasma, não é uma aparição espiritual. Ele é o Deus que se fez homem, que entrou completamente na nossa condição humana. Mas há muito mais. Jesus não se chamou um filho do homem, como se fosse apenas mais um ser humano entre muitos. Ele se chamou o Filho do Homem, com o artigo definido, como se fosse único. Por quê? Porque ele estava fazendo referência a uma profecia específica e poderosa do Antigo Testamento. No livro de Daniel, capítulo 7, o profeta teve uma visão extraordinária. Ele viu 4 feras terríveis que representavam reinos humanos brutais e opressores. Mas então ele viu algo diferente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Percebe? O Filho do Homem, na visão de Daniel, não é apenas um ser humano comum, é uma figura gloriosa, celestial, que vem nas nuvens do céu, algo que só Deus faz no Antigo Testamento.
e recebe domínio eterno sobre todas as nações. É o Messias glorioso, o Rei universal. Como alguém explicou, o poder do verdadeiro Messias. Poder que não mais desaparece e nunca será destruído. Não é o poder dos reinos da terra que surgem e caem, mas o poder da verdade e do amor. Então, quando Jesus se chama de o Filho do Homem, ele está fazendo uma reivindicação dupla e profunda. Primeiro, ele está dizendo: eu sou verdadeiramente humano. Eu entrei completamente em sua condição, eu sou solidário com vocês. Segundo, ele está dizendo: eu sou o Messias glorioso, profetizado por Daniel. Eu sou aquele que recebeu todo o domínio e autoridade. Eu sou o Rei eterno. Mas há ainda uma terceira dimensão, talvez a mais profunda de todas. O título Filho do Homem se alarga até incluir toda a humanidade. Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todos nós. Sua missão é a de ser o novo Adão, a nova matriz humana, o homem padrão, o homem universal. Como alguém já explicou, a raça humana tem duas cabeças, Adão e o novo Adão, Cristo. Quando Jesus se chama de o Filho do Homem, ele está se apresentando como o representante de toda a humanidade, aquele que veio para recriar a espécie humana, para ser a nova matriz a partir da qual uma nova humanidade seria formada. Agora, com essa compreensão, vamos a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe estava situada a cerca de 46 quilômetros ao nordeste do Mar da Galileia, ao pé do Monte Hermon. Era um lugar de beleza natural impressionante. Uma das principais nascentes do Rio Jordão brotava de uma caverna na base de um precipício rochoso, formando um arroio cristalino cercado por árvores, vinhedos e flores. Mas essa beleza natural escondia uma realidade espiritual sombria. Vamos ver o quadro. Nos tempos do Antigo Testamento, esse local era conhecido como Baal Gad. Ali havia um altar dedicado a Baal, o deus cananeu da fertilidade e das tempestades. Lembra dele? O deus que Elias confrontou no Monte Carmelo. O deus associado à imoralidade sexual e aos sacrifícios abomináveis. Pois bem, este era um dos centros do seu culto. Quando os gregos conquistaram a região, construíram mais um santuário, desta vez dedicado a Pan, o deus grego da natureza. Por isso o lugar era chamado de Panias ou Banias. Pan era representado como metade homem e metade bode, uma imagem que mais tarde seria associada ao próprio diabo. Seu culto envolvia orgias rituais, imoralidade sexual desenfreada e práticas depravadas. Já no período romano, Herodes o Grande construiu ali um magnífico templo de mármore branco dedicado a César Augusto, estabelecendo o culto imperial. Quando Herodes morreu, seu filho Filipe ampliou a cidade e a renomeou Cesareia de Filipe, em honra ao imperador Tibério César. Mas havia algo ainda mais sinistro neste lugar. Na base do precipício havia uma grande caverna, de onde brotava a nascente do Rio Jordão. Os pagãos acreditavam que esta caverna era a porta de entrada do submundo, literalmente as portas do inferno. Eles criam que as águas da caverna levavam a outra caverna subterrânea, que seria a passagem que os deuses da fertilidade usavam todos os anos para entrar e sair do mundo dos mortos. Sacrifícios de animais, especialmente bodes, eram lançados na caverna. Se os animais desaparecessem nas águas, os adoradores acreditavam que os deuses haviam aceitado o sacrifício. Arqueólogos encontraram ali inscrições gregas que dizem: Pan e suas ninfas rondam por este lugar. Encontraram moedas, mostrando Pan tocando sua flauta na entrada da caverna. Encontraram nichos esculpidos ao redor da caverna, onde imagens dos deuses eram colocadas. Este lugar era tão associado ao medo e ao terror espiritual que o próprio nome Pan
deu origem à palavra pânico, aquele medo repentino, irracional e paralisante. Cesareia de Filipe era, portanto, o maior centro pagão do Israel antigo. Havia ali templos dedicados a Pan, a Nêmesis, a deusa da vingança, a Zeus, o rei dos deuses gregos, e a César. Era um lugar de prostituição cultural, sacrifícios pagãos, idolatria desenfreada e trevas espirituais densas. Muitos judeus evitavam este lugar. Consideravam-no espiritualmente contaminado, perigoso, um território do inimigo. E é exatamente para este lugar que Jesus leva seus discípulos. Olha a cena. Jesus e seus discípulos estão ali, cercados por templos pagãos. Talvez pudessem ver o templo de mármore branco dedicado a César, brilhando ao sol. Talvez pudessem ouvir os sons dos rituais pagãos. Certamente podiam ver a caverna sombria que os pagãos chamavam de portas do inferno. E é ali, naquele cenário, que Jesus, o Filho do Homem, faz a pergunta mais importante. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha a ironia profunda. Ali, cercado por templos dedicados a deuses que reivindicavam ser filhos dos deuses, Pan, filho de Zeus, César, declarado filho do divino, que era o Júpiter. Ali, Jesus pergunta sobre o verdadeiro Filho do Homem. Ali, onde as múltiplas divindades falsas competiam por adoração, Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos respondem com as opiniões populares. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Todas essas eram opiniões respeitosas. João Batista era o grande profeta do arrependimento. Elias era o poderoso operador de milagres. Jeremias era o profeta sofredor. Todas as menções eram honrosas, mas inadequadas. Todas colocavam Jesus na categoria de profeta humano, não de Messias divino. Então, Jesus torna a pergunta pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ali, cercado por templos dedicados a deuses falsos, diante da caverna chamada Portas do Inferno, Pedro faz a confissão mais importante da história. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe o contraste dramático? Ao redor deles, templos dedicados a deuses mortos, ídolos de pedra e bronze sem vida, mas Pedro confessa Jesus como o Filho do Deus vivo, aquele que tem vida em si mesmo, que doa a vida, que venceu a morte. Ao redor deles, as chamadas portas do inferno. Mas Pedro confessa aquele que construirá sua igreja, contra a qual nem as portas do inferno prevalecerão. Ao redor deles, trevas espirituais densas, mas Pedro recebe revelação do Pai Celestial. E Jesus responde com uma declaração que revela algo profundo sobre como o Espírito Santo opera. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Atenção! Jesus não disse, muito bem, Pedro, você estudou bastante e chegou à conclusão correta. Ele não disse, parabéns, você observou meus milagres e deduziu logicamente quem eu sou. Não! Ele disse, isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Ou seja,
Não veio de nenhuma fonte humana, de nenhuma sabedoria terrena, de nenhum raciocínio natural. Veio do Pai Celestial, foi revelação divina, foi obra do Espírito Santo. O que esse cenário dramático nos ensina sobre como o Espírito Santo opera em nossas vidas? Tem 7 verdades poderosas que a gente tem de analisar, perceber. Elas emergem desse texto. Primeiro, o Espírito Santo ilumina mesmo nas trevas mais profundas. Se o Espírito Santo pôde revelar a verdade sobre Cristo no coração do paganismo mais denso, no lugar mais improvável, cercado pelas portas do inferno, então não há situação tão escura que ele não possa iluminar. Você está num ambiente de trabalho hostil à sua fé cristã? O Espírito pode revelar Cristo ali. Você tem um familiar que parece completamente perdido nas trevas? O Espírito pode alcançá-lo. Você vive em uma cultura cada vez mais pagã? O Espírito continua operando. Nenhum lugar é tão escuro que a luz de Cristo não possa brilhar. Segundo, a revelação do Espírito transcende o ambiente. Pedro não chegou à sua confissão por observar os templos que estavam ao redor e aí concluir que Jesus era superior a pão ou a César. Ele não foi influenciado pela cultura pagã, circundante, ele não seguiu a opinião popular. A revelação do Espírito Santo transcende completamente o ambiente e as influências culturais. Olha, a gente vive em uma cultura que nos pressiona constantemente. Nos pressiona para aceitar múltiplas verdades, entre aspas, para diluir nossa fé cristã e torná-la mais inclusiva, para conformar Cristo às expectativas culturais. Mas a revelação do Espírito Santo não se curva à cultura. Ela transforma a cultura. A gente não deve perguntar o que a cultura aceita. A gente tem de perguntar o que o Espírito Santo revela. Terceiro, o Espírito Santo capacita para confessar Cristo contra a correnteza. Pedro confessou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, em um lugar onde toda a estrutura social, religiosa e política proclamava outras divindades. Confessar Jesus ali não era popular, não era seguro, não era politicamente correto. Era contracultural e potencialmente perigoso. Mas o Espírito Santo deu a Pedro coragem para proclamar a verdade. Gente, estamos vivendo em tempos que confessar Jesus como o único caminho, a única verdade, a única vida, é considerado intolerante e exclusivista, até ofensivo. Mas o mesmo Espírito que capacitou Pedro em Cesareia de Filipe capacita a gente hoje. A gente não precisa ter medo de proclamar a verdade, não precisa suavizar nossa mensagem, não precisa desculpar-se pelo exclusivismo do Cristo. O Espírito Santo nos dá coragem para confessar a verdade, mesmo contra a correnteza. Quarto, o Espírito Santo liberta do medo espiritual. Lembra o nome Pan que eu citei, que deu origem à palavra pânico? Pois é, Cesareia de Filipe era um lugar associado ao medo, medo das forças espirituais, medo do submundo, medo das portas do inferno. Mas quando o Espírito Santo revela a verdade, o medo é dissipado. Pedro não tremeu diante das portas do inferno. Ele não foi intimidado pelos templos pagãos. Ele não teve pânico espiritual. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pode ser que alguns entre nós estejam paralisados pelo medo. Medo do futuro, medo das forças espirituais, medo de testemunhar de Cristo,
medo de ser rejeitado. Mas o Espírito Santo que libertou Pedro do medo das portas do inferno quer libertar você hoje, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quinto, o Espírito Santo concede discernimento em Cesareia, discernimento, ponto. Vamos parar por aqui. Lá em Cesareia de Filipe, tinha múltiplas reivindicações de divindade. O Pan reivindicava ser o deus da natureza. Zeus reivindicava ser o rei dos deuses. César reivindicava ser divino. Baal reivindicava controlar a fertilidade. Mas o Espírito Santo não deixou Pedro confuso entre as opções. Ele revelou com clareza absoluta quem é Jesus e quem Jesus realmente é. Olha, a gente vive em um mercado religioso pluralista. Tem múltiplas verdades, entre aspas, competindo por nossa atenção. Alguns estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Outros estão dizendo que cada um tem a sua verdade. E outros estão dizendo que Jesus é um entre muitos mestres espirituais. Mas o Espírito Santo continua concedendo discernimento para reconhecer a verdade única de Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é arrogância, não é intolerância, é revelação do Espírito Santo. E precisamos desse discernimento, porque há muitos que se dizem seguidores de Cristo, mas não conhecem a Cristo verdadeiramente. O Espírito Santo nos capacita a discernir entre fé genuína e a religiosidade vazia. Sexto, o Espírito Santo transforma a nossa perspectiva. Os pagãos olhavam para a caverna e viam as portas do inferno, um lugar de poder espiritual a ser temido. Mas quando o Espírito Santo revelou a verdade a Pedro, ele viu algo completamente diferente. Aquelas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, disse-o o próprio Cristo. O Espírito Santo revoluciona a nossa compreensão da realidade espiritual. Quando olhamos para o mundo com olhos naturais, vemos forças poderosas contra o Evangelho, cultura hostil à fé cristã, oposição crescente aos verdadeiros seguidores de Cristo, inclusive dentro da nossa própria casa, situações impossíveis e dentro da nossa própria casa de fé, que eu estou falando. Casa de fé, no meio de gente que parecia proclamar o mesmo Cristo que a gente proclama. Mas quando o Espírito Santo abre nossos olhos, a gente vê algo diferente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós. O Espírito Santo muda a nossa perspectiva e nos dá força para continuar na resistência, na resiliência. Sétimo, o Espírito Santo estabelece a igreja em território hostil mesmo e nos envia em missão ofensiva. Jesus não escolheu Jerusalém para fazer sua declaração fundamental sobre a igreja. Ele escolheu Cesareia de Filipe, o coração do paganismo. Por quê? Porque a mensagem é clara, a igreja será edificada precisamente em confronto com as forças das trevas. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse isso literalmente diante das portas do inferno físicas. Atenção, Jesus não disse que a igreja seria atacada pelas portas do inferno. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas não são armas de ataque. Portas são estruturas de defesa. Portas protegem uma cidade, um território, um bastião. Quando Jesus fala de portas, ele está dizendo que o inferno está na
defensiva. Não na ofensiva, na defensiva. A igreja que está no ataque. Nós é que estamos avançando. Nós é que estamos invadindo o território inimigo. E as portas do inferno, por mais fortes que sejam, não conseguirão nos deter. Essa é a nossa missão. Não fomos chamados para nos esconder atrás de muros, esperando que o inimigo nos ataque. Fomos chamados para avançar, para invadir, para libertar cativos, para proclamar o evangelho em território hostil. A igreja não é uma fortaleza sitiada, é um exército em marcha. E as portas do inferno, sejam elas quais forem, não resistirão ao avanço do reino de Deus. E quais são essas portas do inferno hoje? Sim, são as forças espirituais das trevas, os principados e potestades que Paulo fala, mas são também estruturas de injustiça que aprisionam milhões de pessoas, são portas da pobreza extrema que mantém famílias inteiras em miséria, são as portas do tráfico humano que escraviza mulheres e crianças, são as portas da corrupção que rouba dos pobres e enriquece os poderosos, são as portas do racismo que nega dignidade aos filhos de Deus, são as portas da violência doméstica que destrói lares, são as portas do vício que aprisiona almas em escravidão, são as portas da mentira que cega mentes à verdade, são as portas da opressão que esmaga os fracos e vulneráveis. Todas estas são portas do inferno. E Jesus está dizendo, minha igreja avançará contra todas elas, elas não prevalecerão. Não fomos chamados apenas para pregar salvação pessoal, fomos chamados para confrontar todas as manifestações do império das trevas. Onde há injustiça, a igreja deve avançar com justiça. Onde há opressão, a igreja deve avançar com libertação. Onde há mentira, a igreja deve avançar com verdade. Onde há morte, a igreja deve avançar com vida. E nós não estamos falando de tomar o poder, nós estamos falando de formar consciências, porque nós não queremos o poder, nós queremos a consciência. Bom, agora voltemos ao título que Jesus usou, o Filho do Homem. Percebe por que esse título é tão apropriado para esse momento? Jesus, o Filho do Homem, é o novo Adão. Novo e último, né? A nova matriz humana. Ele não veio apenas para perdoar pecados pessoais, mas para recriar a humanidade. Ele veio para ser a cabeça de uma nova espécie humana, ou da recuperação da espécie humana. E quando o Espírito Santo revela quem ele é, a gente não está apenas recebendo informação teológica, a gente está sendo enxertado nessa nova humanidade. Estamos sendo recriados à imagem do Filho do Homem. Gente, vamos ser diretos. Nós vivemos uma nova Cesareia de Filipe. Nossa cultura está cada vez mais pagã. Nós temos ídolos modernos, dinheiro, prazer, poder, fama. A imoralidade sexual é celebrada como liberdade, entre aspas. Múltiplas verdades, entre aspas, competem pela nossa lealdade. Há hostilidade crescente à fé cristã genuína, inclusive dentro do nosso nicho de fé, do nosso campo. Novas portas do inferno tentam nos intimidar, portas de injustiça, de opressão, de mentira, de morte. Mas a mesma promessa permanece. O Espírito Santo continua revelando Cristo, mesmo nas trevas mais densas, e ele nos envia para derrubar essas portas. Jesus continua fazendo a mesma pergunta a cada um de nós. E você? Quem você diz que eu sou? Não basta saber o que os outros pensam sobre Jesus. Não basta conhecer as opiniões populares. Não basta ter a resposta teologicamente correta. A pergunta é pessoal. E você? Quem você diz que eu sou?
respostas possíveis. Uma delas é: Jesus é um grande mestre, como o povo disse em Mateus 16,14. Ele pode ser visto por você ou por quem quer que seja também como um profeta, um reformador, um exemplo moral. Isso é respeitoso, mas inadequado, é carne e sangue, é opinião humana. Outra possibilidade é dizer: não sei quem é Jesus. Você pode estar confuso em meio às múltiplas vozes. E tem muitas vozes mesmo, inclusive dentro do nicho chamado cristão, dentro do nicho chamado evangélico. E aí você pode estar incerto sobre a verdade. Peça ao Espírito Santo para revelar. Ele quer fazer isso. Outra possibilidade é dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a confissão que vem da revelação do Pai. Esta é a fé que salva. Esta é a verdade que transforma. Esta é a fé que nos lança em missão. Alguém pode perguntar: como posso receber essa revelação do Espírito Santo? Bom, você reconhece a necessidade? Isso é importante. O Pedro não chegou à verdade por seus próprios esforços. Ele precisou da revelação. Você também necessita. Segundo, peça ao Pai. Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Pai quer revelar seu Filho a você. Peça com sinceridade. Terceiro, esteja aberto à verdade, mesmo que ela contradiga as suas expectativas, mesmo que seja contracultural, mesmo que exija mudanças em sua vida. Quarto, responda com fé. Quando o Espírito revelar, responda com confiança e obediência. Quinto, aceite a missão. A revelação de Cristo não é apenas para a bênção pessoal, mas para que a gente seja enviado a derrubar as portas do inferno, onde quer que elas estejam. A gente precisa gravar uma verdade nos corações da gente. Jesus fez sua promessa diante das literais portas do inferno, lá de Cesareia de Filipe. Ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa, gente, não é uma promessa de ausência de conflito. É uma promessa de vitória garantida no conflito. É uma promessa de que nós estamos no ataque, não na defesa. É uma promessa de que a gente vai avançar e vencer. Sejam quais forem as portas do inferno, que particularmente a gente possa enfrentar, doenças, crises familiares, oposição espiritual, tentações, perseguição, dúvidas, injustiças, opressões, elas não prevalecerão. Mais do que isso, você é chamada a avançar contra elas. A gente não é vítima, a gente é vencedor. A gente não está sitiado, a gente está em marcha. A igreja está em marcha, a comunidade da fé está em marcha. A gente não está na defensiva, a gente está na ofensiva juntamente com a comunidade da fé. E, aliás, sempre com a comunidade da fé. O mesmo Espírito Santo que revelou Cristo a Pedro em meio ao paganismo mais denso de Cesareia de Filipe, continua revelando Cristo hoje. Ele pode revelar Cristo no local de trabalho secular, na universidade hostil à fé, na família não crente, no coração ferido e na mente confusa. Nenhum lugar é tão escuro que a luz de Cristo não possa brilhar. E ele não apenas revela, ele envia, capacita e fortalece para a missão. Quando você receber essa revelação, quando o Espírito Santo abrir seus olhos para ver Jesus como ele realmente é, o Filho do Homem, o novo e último Adão, o Messias glorioso,
você ouvirá as mesmas palavras que Pedro ouviu. Bem-aventurado é você, não porque você é inteligente, não porque você merece, mas porque o Pai Celestial revelou a você o que carne e sangue jamais poderiam revelar. E com essa revelação vem uma comissão, junto com a comunidade da fé, avançar contra as portas do inferno, ser recriado à imagem do Filho do Homem, fazer parte da nova humanidade que ele veio inaugurar. A cada dia, Jesus está fazendo a gente essa mesma pergunta. A pergunta que fez em Cesareia de Filipe. E você? Quem você diz que eu sou? Não sei, quem sabe alguém esteja cercado pelas suas próprias portas do inferno. Medos, dúvidas, trevas espirituais, injustiças. Mas o Espírito Santo quer revelar para a gente, para cada um de nós e para todos nós, o Cristo. E quer nos enviar em missão como comunidade da fé. Bom, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, pode fazer isso agora. Agora é o dia da sua salvação. Peça ao Espírito Santo para revelar Cristo a você. E então confesse com a sua boca: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, o novo e último Adão. Eu creio em ti e eu me entrego a ti como meu Senhor e Salvador. Bom, se você já crê, mas tem vivido com medo, lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão. O mesmo Espírito que libertou Pedro do medo liberta a gente hoje e nos envia para derrubar as portas em comunidade de fé. Se você está do tipo que tem vergonha de confessar Cristo, principalmente nesses tempos bicudos, em que Cristo está sendo confundido com tudo, menos com a verdade sobre ele, peça ao Espírito Santo coragem para confessar a verdade, mesmo contra a correnteza cultural e religiosa. Se você está confuso em meio às múltiplas vozes, e tem motivo, é óbvio, peça ao Espírito Santo discernimento para reconhecer a verdade única de Cristo e para distinguir a fé genuína da religiosidade falsa. Se você tem vivido uma fé passiva, defensiva, escondida, peça ao Espírito Santo que o desperte, que a desperte para a missão. Você não foi chamado para se esconder, foi chamado para avançar. Você não foi chamado para temer as portas do inferno. Foi chamado para, junto com a comunidade da fé, derrubá-las. Que o Pai Celestial, assim como revelou a Pedro quem Jesus realmente é, o Filho do Homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo, revele para a gente o tempo todo. A gente não depende de carne e sangue, Pai, mas a gente depende do Pai, de Ti, ó Senhor, de Ti, ó Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações, que dissipe nossas trevas, que nos liberte do medo, que nos dê coragem para confessar Cristo, mesmo em meio a uma cultura hostil, que nos dê discernimento para reconhecer a fé genuína e rejeitar a falsidade. E que a gente se lembre sempre, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está no ataque. Que o Senhor nos envie em missão, que nos capacite para avançar contra toda injustiça, contra toda opressão, contra toda mentira, contra toda manifestação do império das trevas, que sejamos uma igreja em marcha, não uma fortaleza sitiada. E vamos ser gratos por Jesus, o Filho do Homem, o novo e último Adão, aquele que veio recriar a humanidade,
veio enxertar a gente na nova criação, que ele nos recria a sua imagem. Que seja assim, em nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem. Bem-aventurado é você, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, disse Jesus, mas por meu Pai que está nos céus. Que o Espírito Santo que revelou Cristo em Cesareia de Filipe continue revelando Cristo a nós, transformando-nos e capacitando-nos para avançar vitoriosamente, derrubando as portas do inferno onde quer que elas estejam, nas trevas espirituais, nas injustiças sociais, nas estruturas de opressão, sabendo que nenhuma força das trevas prevalecerá contra o avanço do reino de Deus. Somos a igreja militante, a igreja em missão, a igreja que avança, e as portas do inferno não resistirão, porque o Filho do Homem, o novo e último Adão, já venceu, e nós somos parte de sua nova humanidade vitoriosa. Aleluia!